nosso Divino Mestre Jesus esteja conosco, nos abençoando, nos iluminando no dia de hoje. Está dando para ouvir? Não, né? Eu ia me abrir com o microfone. Agora tá? Tá? Obrigada. Queria agradecer ao casal maravilhoso que atendeu ao meu chamado, Aline e Rosélia, porque começar uma palestra com música é uma bênção. Muito obrigada mais uma vez por ter me socorrido. Graças a Deus nós não temos todas as qualidades. Graças a Deus nós precisamos do outro para nos completar. Você com a sua voz maravilhosa e o Rosélio com a habilidade de tocar complementam as nossas palestras, né? Uma bênção. Muito obrigada. Nós vamos falar na noite de hoje sobre a lição 63 do livro O Pão Nosso, o Senhor dá sempre. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem? Jesus, esse versículo está em Lucas capítulo 11, é o versículo 13. Ontem, no final da tarde, eu assisti a um filme intitulado O Menino que Descobriu o Vento. É uma história muito simples, mas muito gostosa de se ler e de se assistir. E, no final do filme, ele apresenta uma seguinte frase: Deus é como o vento, que tudo toca. E eu achei interessante começar a nossa conversa da noite de hoje com essa frase, porque ela vai nos falar de um atributo divino, que é o da onipresença. Deus está em tudo. Deus está em nós. Deus está no ar. Deus está na gente como nós estamos nele. Porque nós somos seus filhos, nós somos obra de sua criação. Então, Deus está em tudo, assim como o ar está em tudo. Como o ar toca tudo. E eu achei essa relação que ele fez muito interessante, porque nós vamos falar aqui sobre as bondades divinas. Porque Jesus disse: se somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, imagine Deus, que é infinita bondade, quão Ele nos atende e o quanto Ele nos dá. E Ele nos dá porque Ele está em tudo. Porque Ele sabe onde nós necessitamos, como nós necessitamos, né? E às vezes a gente fica sem entender como pode Deus se preocupar com essas coisas tão pequenininhas que acontecem na minha vida frente a um universo. Mas eu sou seu filho, eu sou sua obra, e Ele está em mim. Por isso Ele se preocupa. Nada da criação de Deus é perdido. A gente é que, devido à nossa condição moral, a gente humanizou Deus da forma que nós somos, né? A nossa forma de colocar Deus de uma forma humana, mas a gente não colocou Ele como aquele humano próximo a nós. Nós colocamos Ele como aquele soberano de difícil acesso, aquele Senhor severo, que está perdido lá nas profundezas do universo, fazendo qualquer coisa, menos se preocupando com a gente. Então, é uma figura muito errada que a gente criou de Deus. Porque Deus é bom, Deus é maravilhosamente bom, e a sua ação não cessa para conosco, nunca. Estejamos nós na condição que estivermos, estamos sempre sendo assistidos pela sua bondade, pelo seu amor. Isso que nós chamamos, né, esse acesso, essa bondade, esse olhar de Deus para todas as situações em que nos encontramos, em todos os momentos da nossa vida, é chamado de providência divina. Kardec, na Gênese, ele vai falar que providência divina é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. E está em toda parte, porque Ele tudo vê, Ele tudo preside, mesmo as coisas mínimas. Por isso, a sua ação é
providencial. Conforme a gente vai amadurecendo moralmente e entendendo melhor essas questões relacionadas à vida moral, à vida espiritual, vamos mudando a nossa concepção de Deus. Começamos a olhar para o Pai com um outro olhar, nos aproximando mais dele. E vamos percebendo ele de outras formas. Logo no início desse processo, dessa caminhada, nós vemos Deus nas coisas básicas que nos completam. É na família, é no nosso emprego, é na nossa saúde, é no nosso dia a dia, no fato da gente conseguir caminhar, buscando colocar em prática os ensinamentos. Já é um avanço daquela primeira ideia de Deus que nós vamos tendo. E, conforme a gente vai evoluindo, nós vamos percebendo cada vez mais, e de forma mais próxima e mais diferenciada da primeira noção que a gente tinha do Pai. Jesus não cansou de nos dizer que Deus está em nós, assim como nós estamos nele. E então, Ele sabe do que a gente precisa, e por meio das suas leis, que são imutáveis, que são naturais, Ele nos auxilia sempre. Estejamos nós no plano físico ou no plano espiritual. Sempre Ele nos acompanhou, desde a época da nossa criação até os dias de hoje. Ele compreende e Ele auxilia os nossos passos, mesmo que a gente, às vezes, não consegue entender, não consegue perceber onde que está a presença de Deus naquela situação que nós estamos vivendo. Emmanuel nos fala que precisamos compreender que a providência divina, ela atua para o bem sempre. Então, ela visa sempre o nosso progresso e o nosso crescimento. Mesmo que, muitas vezes, é necessário que a dor e o espinho da desilusão nos atinja a alma. Porque, por meio da providência e das suas leis, das leis morais, das leis divinas, naturais, nós vamos construindo a nossa felicidade. Certa feita, lendo esses panfletos que a Casa Espírita costuma distribuir, ali na frente nós temos alguns, dizia que, no estágio que nós encontramos, que a bondade de Deus atua muito mais em nossos corações que as próprias leis. O que quer dizer isso? Quer dizer que a misericórdia divina, a sua ação de bondade, frente aos nossos pequenos atos, são muito maiores do que a própria severidade da lei. Quer dizer, então, que Ele não aplica a lei? Não, Deus não dá privilégios a ninguém. Quer dizer que Ele sabe da nossa dificuldade, Ele entende o tanto que é difícil para a gente vivenciar as leis. Então, uma pequena ação nossa faz com que a sua bondade nos auxilie. Um pequeno passo nosso faz com que a gente caminhe muito mais sobre o seu amparo, sobre a sua proteção, sobre a sua responsabilidade. Deus nos fez para a felicidade. Por isso Ele atende os nossos pedidos, os nossos desejos. E Ele faz isso por meio das suas leis, como eu disse. Mas Ele nos deu também um presente maravilhoso, que nós adquirimos quando tivemos a maioridade, que chama-se livre-arbítrio. É a nossa carteira de motorista, nossa habilidade de dirigir a nossa própria vida. Então, o nosso livre-arbítrio é o nosso caminho, as nossas condições da gente organizar a nossa própria felicidade. E, como essas leis existem e regem o universo, o livre-arbítrio também está voltado e responde a essas leis. É por meio do livre-arbítrio que nós vamos construindo a nossa felicidade. É por meio do livre-arbítrio que nós também vamos tecendo as nossas dores.
Porque, como a lei de amor e justiça de Deus é perfeita, Ele nos dá de presente o livre-arbítrio, com o amor que Ele tem por nós, para que a gente possa escolher o caminho que a gente quer trilhar. Mas a sua justiça é tão sábia que Ele também nos faz colher exatamente aquilo que plantarmos. Então, é essa lei que nos faz, ora, passar por dificuldades, mas também nos faz criar frutos, nos faz dar alegria, nos faz crescer espiritualmente. É a providência divina, agindo em nós, por nós, e nos usando no auxílio ao outro em todos os momentos da nossa existência. A providência divina é um espírito superior, um anjo, que age sobre nós, um consolador infinito. É o amor divino, derramando-se sobre as criaturas. Mais uma vez, Emmanuel nos fala que a providência divina assegura, onde for, que nós estamos em Deus, assim como Deus está em nós. E Ele é o meio mais prático da gente entender como que se dá esse processo da providência divina. É a prece. É a prece o meio que nos assegura a termos acesso mais rápido e com mais sentimentos e sensibilidade à providência divina. Kardec, no Evangelho, capítulo 27, no item 11, ele vai nos dizer que é pela prece que o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos, que o vem sustentar em suas boas resoluções e lhe inspirar bons pensamentos. É por meio da prece que o homem adquire força mental necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho do bem. É interessante a gente observar, na providência divina, ela nos rege por meio das leis. A bondade divina atua nas nossas condições morais intensamente pelas nossas dificuldades. Nós ganhamos de presente o livre-arbítrio, que é a nossa carteira de motorista para dirigirmos as nossas próprias vidas e delas sermos os responsáveis pelos atos bons e maus que praticarmos. As mesmas leis que nos trazem alegria e nos fazem caminhar são as leis que nos fazem também colher o fruto que nós plantarmos. E Deus nos deu um e-mail. Quer falar com Deus? Aqui, meu e-mail. A prece, que não exige muita coisa da gente, que não exige tanto esforço e que nos coloca de frente com os nossos anjos guardiões protetores, que nos inspiram, que nos auxiliam na nossa caminhada. Para a gente ir levantando alguns pontos dessa providência divina que estão para além das nossas situações cotidianas, como a nossa família, como o nosso trabalho, que são bênçãos também, mas a gente está tentando mostrar aqui, ampliando a nossa visão. Como a providência divina, ela sai desse espaço tão individual e passa a ser uma proposta coletiva de crescimento, de adiantamento a todos nós, né? De forma que atinge a todos nós. É interessante a gente lembrar que quando Kardec fala sobre a importância da prece, lá no capítulo 27, ele nos diz que a prece nos auxilia. Ele não diz que a prece nos retira as dificuldades. Porque, às vezes, a gente pensa que o papel da providência divina é nos tirar daquela situação, sendo que, às vezes, precisamos passar por aquela situação para sairmos da zona de conforto e caminharmos. Ficamos ali presos, se não tivermos uma coisinha que nos empurre, a gente não sai dali.
E é aquela situação que nós estamos vivendo. Então, a providência divina é tão sábia que, se ela tira de nós aquela dificuldade, ela está tirando outras coisas também. A nossa responsabilidade, o nosso livre-arbítrio. Então, a gente não pode tentar medir a ação divina pela nossa. Porque, às vezes, nós precisamos orientar os nossos filhos, às vezes, nós precisamos tomar atitudes para com eles que nos ferem, mas é que é necessário. Porque o filho que hoje pega um dinheiro na minha carteira sem a minha autorização e eu não falo nada, amanhã eu posso estar colhendo muitas dores por conta dessa atitude dele que eu não corrigi. E eu não estou falando aqui em bater, eu estou falando aqui em orientar, porque a dor só é necessária se a gente descumprir a lei. Ninguém precisa sofrer, não está escrito em lugar nenhum que a gente precisa sofrer. Ao contrário, nós fomos feitos para a felicidade. Mas pelo mau uso do nosso livre-arbítrio, pela lei que exige e que governa o universo, a qual nós somos regidos, nós precisamos passar por algumas situações. E o nosso e-mail direto, cai lá direto na sala do Salvador, é a prece. Ela que nos orienta, ela que nos auxilia, ela que nos inspira bons pensamentos, ela que vai nos dar força nesse processo de caminhada, para que a gente possa crescer moralmente, para que a gente possa avançar moralmente. Bom, então, você está me dizendo que existe a providência divina, que Deus está em nós, que Deus nos ampara, nos protege, que Ele, devido ao seu processo, seu atributo da onipresença, né, Ele está sempre comigo, e Ele sabe todas as minhas dificuldades, Ele me deu o livre-arbítrio, Ele governa o mundo por meio de suas leis, das quais eu estou submetida. Eu posso falar diretamente com Ele. Então, para que serve essa providência se ela não vai tirar as dores e as dificuldades que eu estou vivendo? Aí eu vou fazer prece e eu vou continuar passando por a dificuldade? Eu vou mandar o e-mail e falar, Deus, eu estou aqui com problema e estou precisando de dinheiro, o Senhor tem que me ajudar, porque é a providência divina exercendo, é uma lei, é o seu amor. Mas não é assim que funciona. Porque senão a gente perderia a nossa responsabilidade nas nossas atitudes. E a gente perderia o nosso maior presente, que é o livre-arbítrio. E Emmanuel, esse Espírito abençoado e maravilhoso, que tanto nos esclarece sobre a nossa doutrina, ele vem nos dizer como que essa lei vai funcionar. E aí ele diz, a previdência divina atua da seguinte forma, nos obstáculos de ordem material, não nos chegará a obtenção do dinheiro fácil para nos salvar os compromissos, mas nos chegará força para trabalhar, a fim de que os recursos necessários venham às nossas mãos. Quantas e quantas vezes estamos passando por situações financeiras dificílimas e estamos implorando a Deus, por meio da sua bondade, que nos auxilie. Aparece uma pessoa que nos oferece um emprego, aparece uma pessoa que nos facilita. Eu te empresto, você me paga assim, assim, assim. Aparece uma forma a gente pensa, olha, eu posso vender isso. Nem lembrava, estava lá guardado. Olha, eu posso trabalhar, construir isso e revender. São essas inspirações que, na hora do sufoco, a gente corta a sintonia divina com Deus maravilhoso. E aí a gente acaba se perdendo. E a prece nos religa a esse processo. Outro exemplo que ele nos dá. Nas horas de dúvida, não nos virá fórmulas verbais que anulem o nosso livre-arbítrio. É interessante a gente falar, porque às vezes a gente faz prece, né? E fala assim, mas Deus não responde às minhas preces, Deus não fala no meu coração aquilo que eu quero ouvir. Mas a gente aprender a escutar o nosso
eu interior, se a gente aprender a calar os nossos pensamentos e no momento da prece, se ligar aos nossos mentores, nós vamos receber inspirações para que atitude nós temos que tomar. É o momento do nosso silêncio, de ouvir. E aí a gente vai ser conduzido por meio dessas inspirações, por meio de leituras que nos chegam às mãos, por meio de palestras que a gente ouve em alguma situação que a gente está, por meio de um colega que chega e, de repente, do nada, nos fala alguma coisa. Então, é a inspiração que a gente estava precisando, é a bondade divina atuando. Outra forma que ele vai agir a providência divina são nos momentos onde a gente necessita de fortalecer a nossa fé. Nesses momentos também, a providência divina vai se fazer presente, nos dando bom ânimo para que a gente consiga passar por aquela provação, nos inspirando para que a gente consiga caminhar naquela provação. A gente, às vezes, dorme, né, preocupado, angustiado, e aí a gente acorda animado, cheio de coragem, cheio de força, né? A gente faz a nossa prece e não consegue entender, porque a gente não consegue mais enxergar caminhos para seguir. E no outro dia, o sol se descortina, a nossa mente se abre e a gente consegue achar o caminho. E mesmo que a gente esteja com aquela dificuldade, a gente consegue ter forças. É a bondade divina atuando na nossa vida. Às vezes, nós estamos nesse processo e nós falamos assim, vamos deixar na mão de Deus. Mas a gente deixa na mão de Deus sem soltar da nossa, né? Aí fica aquela guerra de força. Daqui, Deus, é seu, é meu, é seu, é meu, é meu, é seu, e a gente não libera. E aí a gente quer que a resposta venha. Né? É interessante uma situação de uma amiga minha, que passou por um problema difícil com os filhos, e ela estava separando, e aquela situação muito conturbada na vida. E a filha, muito revoltada nessa época, ela começou a dar muito trabalho para ela, adolescente, e não, a gente sabe da situação que uma separação acarreta. E um dia ela disse que já não sabia mais o que fazer, no auge do desespero, porque já tinha rezado, já tinha feito novena, não sabia mais, estava assim, sem rumo. Ela disse que um dia sentou na igreja que ela frequenta e virou para Deus e falou assim, olha aqui, Deus, ela é minha filha, mas antes de ser minha, ela é sua, então cuida. Depois daquele dia, ela resolveu dormir, porque ela já viu que... E foi o dia que ela largou. Mesmo que ela tenha sido rude nas palavras, ela foi sincera, ela colocou a energia dela. E você sabe que a menina virou da água para o vinho? Mudou completamente. Quer dizer, na hora que ela realmente entregou nas mãos de Deus, na hora que ela realmente falou, toma, é sua, Senhor, me ajuda, porque eu não tenho mais inspiração. A menina foi melhorando, saiu daquela fase difícil de rebeldia, começou a mudar as amizades, mudar os caminhos. Hoje em dia é uma filha maravilhosa. E ela conta esse caso rindo. E ela disse que a partir dessa prova de fé que ela viveu, ela nunca mais duvidou. Quando ela fala assim, Deus resolve, ela simplesmente esquece, deixa nas mãos de Deus. E eu acho interessante essa história, porque o que aconteceu com ela acontece muito com a gente. Se Deus quiser vai dar certo, mas a gente não deixa Deus resolver de jeito nenhum. E aí a gente quer que a providência divina se realize dentro dos meus desejos, da minha visão de mundo, da minha compreensão, sem perceber essa visão maior divina que age para o nosso bem, para o nosso crescimento, para o nosso progresso moral e espiritual. Seja qual for a dificuldade que a gente estiver vivendo na vida, seja qual for a dor que a gente estiver vivendo na vida, Deus jamais, jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar à própria sorte, porque nós somos seus filhos amados. E Jesus nos disse, se nós, cheios de defeitos,
amamos os nossos filhos incondicionalmente e fazemos tudo por eles, jamais daremos uma pedra quando Ele nos pedir pão, que dirá Deus, que é perfeito, vai fazer por nós. Então, que a gente nunca esqueça que o Pai Celestial sabe dar boas coisas aos filhos que sabem pedir. Muito obrigado, que a paz de Deus permaneça conosco.